pessoal, eu sou a Paula Neto, diretora do Grupo Michigan, e hoje eu estou na difícil façanha de apresentar o nosso 5º episódio do podcast Pode Aprovar. E a gente vai começar um circuito de podcasts falando de profissões, falando de mercado de trabalho. Então, para começar esse ciclo de podcasts sobre profissões, nós trouxemos 2 profissionais conhecidas na nossa região, a Juliana Fabião e a Marilane Mota. Vão conversar um pouco conosco sobre as profissões do futuro, sobre o que elas fazem, quem elas são e como é que está o mercado de trabalho para os nossos jovens. Boa tarde, gurias. Boa tarde. Olá, eu sou Juliana Fabião, sou psicóloga, sou diretora da Conectare Gestão e Desenvolvimento, trabalho com gestão de pessoas há bastante tempo e hoje a gente vai conversar sobre esse novo mundo, os desafios, esse mercado emergente, carente de profissionais. Agradeço a oportunidade e o público, né, que é extremamente pertinente, esse público jovem que está sendo inserido no mercado de trabalho, falar de tendências, conversar um pouco, falar das novas profissões. Bacana. Tudo bem, Juliana? Então tá, eu sou a Marilane Mota, especialista em finanças, mais conhecida aqui como Mari, até brincamos, né? Na apresentação aqui, ficou difícil para a Paulinha aí falar Marilane, que a gente se conhece há alguns anos, né, Paula? Mas enfim, eu trabalho no mercado financeiro há mais de 35 anos, atualmente eu tenho um escritório GWM, que é vinculado à plataforma do BTG Pactual, e também faço assessoria, consultoria empresarial, ajudo as pessoas na educação financeira, né, orçamento pessoal. Estamos aí nessa batalha há 35 anos. E vim falar aqui um pouquinho hoje para o pessoal como que funciona esse mercado, né, desmistificar o mercado financeiro, as várias profissões que existem oriundas dali, não somente, né, bancos. Fala mercado financeiro, vem banco na tua cabeça, mas tem muita coisa, então a gente quer falar isso hoje para o pessoal aí. Então fala um pouco para nós aí, Mari. Quais são os cursos do futuro para quem quer começar nessa vida financeira, o jovem que hoje quase não tem dinheiro, mas que sonha em começar a vida dele já organizado, como juntar dinheiro, como arranjar um emprego e fazer esse dinheiro render, e quais são as faculdades, as universidades, já que a gente está aqui dentro do Michigan, que poderiam ajudar ele a conquistar esse potencial, tanto na vida privada dele, quanto a conseguir um emprego. Paulinha, acho que eu queria começar esse bate-papo assim, primeiro falando sobre a base, né? A base de tudo. Eu sou uma defensora, e eu vejo hoje que já começou esse movimento, né? Da educação financeira na base, sabe? Lá desde o início, né? A gente brincava, no meu tempo tinha aquela coisa do cofrinho, né? Do porquinho, a gente nem vê mais isso hoje, né? Porque também a moeda não vai mais nada. A gente é do tempo das galinhas da caixa, tu abria uma poupança e ganhava uma galinha. O Banco Imobiliário também. Exatamente, né? Mais ou menos isso aí. A poupança para meninos. O tempo passa, voou e a poupança para meninos continua numa boa. Mas enfim, né? Brincando pra gente relaxar aqui, eu acho que eu sou defensora primeiro de tudo disso. Tá? Eu acho que o brasileiro, a solução do brasileiro é a educação. Né? Então, e muito importante. E a gente estava brincando aqui antes de começar, né, a falar, estava conhecendo aqui a Juliana, e a gente falando sobre as questões que chegam no dia a dia, né? Nas organizações, no consultório, nos espaços, né? Muito delas tem a ver com o financeiro. Então, eu acredito que não só como profissão, mas para a tua vida, né? Para a tua vida, não só como profissão, para a tua vida, educação financeira. Eu acho que os nossos governantes deveriam já colocar isso como obrigatoriedade. Eu sei que tem muitas escolas particulares que já estão tendo isso hoje. Já trabalham, né? Porque é comportamento, a gente precisa falar sobre isso. É comportamental. Ela falou a palavra-chave. Educação financeira, ela é comportamental. Então, o que acontece? Eu sou de uma época, né, que tu pensava é o banco. Tu falava no mercado financeiro, é o banco. Então, eu quero ser uma bancária porque tu tinha um bom salário, tu trabalharia num ambiente bacana. Mas hoje existem muitas outras alternativas que não é só o banco. Inclusive, o banco é algo que ser funcionário de banco, ele está indo... Está em processo de mudança, né? A gente vê que os bancos, de certa maneira, têm perdido espaço até para cooperativas, né? Exatamente, já está perdendo para a cooperativa e hoje a gente tem as corretoras, né? E depois das corretoras tem as fintechs. Tem as fintechs e depois vem a mentoria, depois vem o consultor. Então, assim, tem uma gama enorme, né? Uma gama enorme para os jovens que querem entrar nesse mercado, né? Tem muito desafio, mas algo que eu vejo assim, quando a gente era menor, pequeno, né?
os pais da gente queriam o quê? Que a gente tivesse um bom trabalho, que a gente pudesse comprar uma casa e ter um carro. Era isso, né? Tivesse um bom E trabalho. ter estabilidade. É. Acho que era a Era voga dos tudo anos que tu 80, queria. 90, a estabilidade. gente está falando um pouco da questão geracional, né? Exatamente. Um pouco do que era no passado, né? Hoje não. Hoje, né, eu tenho gêmeos a estudar aqui com a Paula, estão no terceirão hoje, e eu quero que eles sejam empreendedores. Eu não educo os meus filhos para ser funcionário. Eu quero que eles sejam empreendedores. É que, na verdade, Mário, eu acho que é importante a gente abrir até um parênteses, porque nós temos uma mudança também estrutural, né? Um paradigma que as pessoas vão trabalhar com uma expectativa de vida maior, né? A gente tem a questão da previdência também, então a gente tem uma mudança total de comportamento, que precisa ser revisto e falado na parte financeira, principalmente, né? Então, a gente estava comentando sobre isso também, porque hoje o jovem não vai em busca só do salário. Não. Também, né? Ele quer saber se ele tem locomoção. Acho que a pandemia nos trouxe algo diferente também nesse sentido, né? A gente está vivendo uma mudança de comportamento, né? No sentido geral, total. Mas falando um pouco assim da profissão do futuro no mercado financeiro, eu vejo que existe uma mudança. Tem um estudo que fala aí do comportamento dos clientes rumo a como cuidar do seu dinheiro. Nos Estados Unidos, 90% da população cuida do seu dinheiro nas corretoras, né? Com consultores, com assessores. Dentro do Brasil, 95% da população ela deixa no banco. Ela não dá, ela deixa na mão do gerente do banco, né? Então, nós temos uma população que ainda deixa na mão do gerente do banco, né? Nós temos 5 grandes bancões, como eu digo aqui, né? Que lidam com o nosso dinheiro. E nós temos muito dinheiro. Existe uma concentração muito grande de renda também. Além do aspecto cultural, tu acha que é falta de informação, é falta de segurança? Porque o brasileiro tem sempre essa questão de o meu dinheiro vai sumir, eu vou ser roubado, a gente é acostumado com a gente isso, tem uma estabilidade, praticamente a vida inteira. Porque isso foi colocado na nossa mente, como uma né? verdade, Como uma verdade. Hoje se tem uma vantagem em relação às gerações anteriores, que a informação está aberta. Hoje a gente tem consultoria financeira na internet, desde gratuita no YouTube, ao livro do 1.000 ao 1.000.000 e N coisas que o jovem pode se atualizar. Mas isso também é um risco, Paulo. Foi bacana ter falado isso. Isso também é um risco, porque a internet ela é muito boa, mas ela também te vende muito. Todo mundo fica milionário começando com muito fácil. E aí as pessoas caem num golpe e aí já tem aquilo como tudo que está ali não é verdade. Na questão da informação, né? Do que é fácil, né? Porque a gente vive a era da informação. E isso é inegável. A gente tem que aprender, talvez, aí, desenvolver um pensamento sistêmico nessa galera, de entendimento, de conseguir separar as informações. Mas o conhecimento, ele tá aí, ele precisa ser utilizado. Obviamente que cada um... Aí entra a questão da autoajuda, do fácil. O que eu pesco aqui dessa conversa é que no mercado financeiro, e talvez também na área da Juliana, assim como na educação, o conteúdo está lá disponível para todo mundo. Mas qual é a grande diferença? É tu ter alguém que te oriente no caminho certo. Curadoria seria a palavra. A gente hoje aqui no curso pensa a educação como personalizar, humanizar e acompanhar. Porque conteúdo por conteúdo, o aluno entra no YouTube, só que até ele descobrir se aquilo tem qualidade, se aquilo tem relevância, ele fazer uma curadoria do que ele tem que aprender, talvez essa seja a palavra. Ele leva um tempo precioso que ele não consegue recuperar. Então a gente tenta, na nossa função, ser eficiente, trazer informações realmente relevantes, estudar os processos que a gente precisa passar para o aluno. E acho que no mercado financeiro, e acho que na questão de escolha profissional, é mais isso também? Basicamente, assim, eu sempre fui, não vou falar mal dos bancos, porque eu trabalhei 30 anos na Paulinha. A gente se conheceu no banco. Nos conhecemos no ela me atendeu tipo uns 3 bancos. E hoje ela cuida um pouquinho da minha vida. Aonde eu ia, a Paulinha ia. Mari, onde é que tu tá agora que eu não gosto da minha aí gerente? Ela mais ou menos assim. Mas aí entra uma coisa, né, Mari? Olha só, importante que eu ia te dizer, a questão da confiança. Do relacionamento. Quanto isso é importante cada vez mais, né? Tu sabe que, assim, puxando agora um pouquinho pra minha brasa, né? Como eu sempre gostei de educação financeira, eu nunca fiz nada para o meu cliente que ele não soubesse o que ele estava fazendo. Então, eu sempre procurei ele saber qual é o produto que ele está levando, qual é o produto que ele está fazendo. Então, obviamente, dentro de cada limitação, porque tu estando dentro de um banco, tu vai vender o produto daquele banco, né? Hoje, eu sendo uma head, né, uma assessora do BTG Pactual, a gente tem uma gama de produtos dentro da plataforma.
Mas também não quer dizer que não exista um conflito de interesse, porque tu tem diversos produtos lá. Como que o cliente vai confiar se eu, como assessora, estou oferecendo o melhor produto para ele ou se é o que está dando mais comissão para mim? Então, isso existe, em todo o local vai existir o conflito de interesses. Então, o que é a diferença? É o que tu falou, é a confiança. Tu tem que confiar naquela pessoa que está te atendendo, que ela realmente vai te ofertar o melhor produto. Né? Isso é relacionamento, né? Isso é habilidade, é soft skills. Exatamente. Então, a gente busca nisso. E o processo que a gente que está se transformando e vai ser talvez a nova profissão, é justamente esse de tu não depender mais de um gerente de banco, de um assessor, de tu ter um educador financeiro, né? De tu buscar educação, como a Paula falou. Ele abre a internet e vai ter 500 gurus lá, né? Mas e aí? Todo mundo fala uma coisa, fala outra. Será que... E é um conteúdo relevante? Exatamente. Então, então a pessoa tem que buscar o conhecimento de diversas fontes, né? Só que tem um detalhe, hoje as pessoas estão procurando isso já depois que já tomaram vários tombos, que já perderam muito dinheiro, ou que não se organizaram, ou que não fizeram uma reserva financeira. Passa nas minhas mãos, dificilmente a cada 10 brasileiros, um tem reserva financeira, um aplica, né? E a cada 10 brasileiros, 7 estão endividados, né? Que é o que conversávamos ali também. Que aí vem a tua parte, né? Porque as pessoas chegam lá com problemas. É uma questão de base, né? Cultural e muito pouco se falava até então de educação financeira, né? Então, é algo que é um trabalho que tem que ser feito aos poucos, né? No sentido de que não se tem essa prática no dia a dia, né? É verdade. Juliana, e o que tu acha que está aquecido? Qual é a área do mercado que está bombando? Aonde tu começaria a buscar teu primeiro emprego? O que tu teria que estudar para conseguir esse emprego? Então, o que tu vê no teu dia a dia? Eu vejo uma mudança, né? Óbvio, uma quebra que a gente tem aí de paradigmas. As empresas hoje terão cada vez mais um número grande de gerações, em torno de 5 gerações trabalhando em conjunto. O conhecimento ele é fundamental, ele é a moeda do mundo, né? Hoje o conhecimento, isso é inegável. Óbvio que a gente tem que aprender a fazer uma curadoria do conhecimento, porque se tem muita informação, vai se ter cada vez mais. Então, o que eu diria? O que é genuinamente humano. Então, hoje o mercado já fala disso. O Fórum Econômico Mundial já traz que as próximas habilidades, a gente fala de alfabetização digital. Sim. Então, a gente já tem que estar com isso, né? Tudo muito automatizado, a tecnologia está aí, a gente tem essas ferramentas para nos ajudar a tomar decisões e automatizar a informação. E na medida que eu automatizo, eu tenho a minha prática comportamental mais desenvolvida. Eu tenho tempo para fazer o relacionamento, a relação de confiança. Então, o que eu gostaria de dizer, principalmente para o público aqui do Michigan, a importância da vivência, né? De estar dentro de uma universidade para viver o dia a dia, independente das escolhas, porque hoje as escolhas elas vão mudar. O mundo vem mudando. Hoje eu faço uma escolha, daqui a 5 anos eu posso querer fazer uma outra coisa. E as vivências comportamentais, genuinamente humano que ganha. E já falamos em skills first. Primeiras habilidades, depois as questões acadêmicas. Porque a informação ela flui, mas o comportamental, criatividade é humano, a colaboração vem do plural, vem das pessoas, a inovação vem disso, de eu conseguir interagir. Então eu diria que o mais importante é primeiro ter uma educação dentro das organizações, os gestores que vêm, né, de uma outra geração entender que precisam desenvolver, porque a gente está vivendo uma escassez de talentos, justamente por conta disso. De abrir para o novo e de desenvolver essas habilidades. A gente precisa falar de comportamento. Vocês entendem que a gente está vivendo um paradigma, porque à medida que a tecnologia e a informação são mais acessíveis e cada vez mais usadas, a gente está tendo que resgatar valores humanos, convivência, networking, cada vez mais. Só que se sabe, pelo menos nesse momento de disruptura, que as questões tecnológicas afastam as relações humanas. A maioria dos jovens hoje vivem praticamente isolados. E aí como a gente entra nessa dicotomia, que é justamente por que entra a pesquisa que está vindo de escassez de talento. O mercado emergente está buscando justamente isso, porque quanto maior a minha inteligência artificial, mais eu tenho que ter de inteligência emocional, mais eu vou ter que utilizar das minhas habilidades. E aí o que acaba acontecendo é essa conta que não fecha. Por quê? Porque eu preciso sim, a gente precisa desenvolver habilidades. Né? Eu acho que o maior desafio dentro das
das instituições, das empresas, é misturar isso aí. Tu vai ter que ter aquele profissional mais experiente, mais conservador, mais antigo, e esse profissional vai ter que ter inteligência emocional para entender o nativo digital que já nasceu com a tecnologia exatamente. E que vai precisar utilizar a tecnologia de uma outra forma. A gente vinha brincando agora das redes sociais, né? Eu também não sou das redes sociais, mas a gente precisa. Nós temos que estar ali, e em todas elas, né? Não é só ali no Instagram. Tem TikTok, minha filha faz TikTok, como assim? Tem que fazer TikTok. E essa mudança que vai vir... A tua geração, somente aqui, né, Paula? Ela tá no TikTok. Então, pra gente poder entendê-los, né? Enfim, tu tem que estar ali. E as relações cada vez se fortalecem mais. Então, as profissões que exigem cuidado humano, as profissões que exigem... Porque quanto maior a tecnologia, mais a gente volta para a essência. Né? Então, a gente precisa cuidar, a gente precisa se relacionar. Se a gente fala de criatividade, eu preciso aceitar o outro com as diferenças. Então, isso é muito comportamental. Então, assim, é muito importante ter esse entendimento. Tu falou um pouquinho, Juliana, sobre a experiência da universidade. O que vocês entendem? Porque hoje tem muito essa discussão também. O Brasil é um país que ainda forma uma grande minoria dos seus jovens. Acho que 23, 24% dos jovens brasileiros conseguem terminar o ensino superior. Na época que eu fiz faculdade eram menos de 13%. Né? E a gente hoje vive um momento social onde as pessoas dizem que tu não precisa estudar. Então, como é que a gente... Então, que habilidade tem que ter esse jovem e qual é o papel da universidade dele desenvolver uma carreira, uma profissão, dele buscar conhecimento, além de só informação, porque conhecimento e informação são coisas bem distintas. E o que vocês veem? Além de filhos, jovens, além de profissionais de mercado já com muito renome, o que vocês pensam da trajetória do jovem? Eu saí do ensino médio e vou fazer o quê? É importante ir para a universidade? Não é? Eu posso seguir a minha vida já empreendendo de cara? Quais são as chances que eu tenho de sucesso? Como é que eu vou ter estabilidade financeira? Eu vou ter segurança? O que esse jovem tem que buscar? Eu vejo, para mim é fundamental, a gente está vendo essa mudança, profissões que vão deixar de existir, outras que vão chegar, mas a universidade é fundamental, não só pela questão do conteúdo e do conhecimento, mas a prática, a vivência. Né? Então, assim, essa troca, o jovem precisa estar dentro de uma universidade, precisa ter uma, mesmo que tenha ali uma curadoria de conhecimento que talvez ele vai empreender que não seja relevante naquele momento, mas isso vai trazer uma bagagem. Então, eu não vejo que nem falam na questão da leitura, das livrarias. Não mudou, as pessoas leem, só que mudou a forma de comportamento, a gente tem que entender isso. Né? Talvez eu seja do livro, meu filho lê num tablet, mas não deixa de ler. São formas diferentes. Hoje a gente tem o chat GPT. Hoje a informação está ali. É uma maneira de tu buscar a informação também. Então, o que eu diria para o jovem? Tem que ter essa troca, tem que ter essa vivência. Já se sabe que o modelo, hoje o home office, ele não é saudável do ponto de vista até de saúde mental, então o modelo híbrido, porque ser humano nós somos seres sociais. Então isso a gente vai aprender. E na questão do amadurecimento, então assim, educação, conhecimento é base de tudo, independente dessa mudança que a gente está tendo. Né? Mas ela é importante, é uma etapa importante, ela é necessária. Né? Tu tem que ter uma bagagem, tem que ter um conteúdo, até para empreender. Né? Eu concordo, assim, eu acho que eu queria falar uma coisa interessante aqui, porque os meus filhos vão fazer 18 anos, né, Paula? Os filhos são da idade da minha filha. Exatamente, tá com 17 anos. Estudando juntos aqui. 18? Vão fazer 18, gêmeos. E estão fazendo terceirão, né? Então foi muito bacana, porque hoje ainda a gente gravou um vídeo, uma surpresa, né? Que o pessoal lá do SESI fez, os meus filhos estudam aqui na escola SESI, vou fazer aqui um xabá, porque eu sou fã da escola. E eles têm uma metodologia. Podem falar à vontade, não tem censura, não tem patrocinador. Eles fazem uma avaliação muito legal, porque já traz um pouco do modelo de competência. Então, eu fui até um pouco criticada, mas por que botar teus filhos no SESI e tal? A gente sabe que nós temos escolas que são consideradas talvez melhores. Eu falei, eu quero que eles vão para o SESI porque tem um modelo que eu acredito que é esse modelo que a gente precisa. Né? Eles não têm prova, a avaliação lá é diferente. A mesa lá é redonda, eles trabalham juntos, eles trabalham na internet.
Então, eles já É uma convivem. metodologia diferente, mas não deixa de ter educação. Mas é isso tem que a gente educação. tem que... Eles fazem todos os trabalhos, é só que eles são avaliados pelo comportamento. Ali eles já vão introduzir com alguém que eles não gostam, não é da mesma tribo, mas eles vão ter que Trabalhar com conviver, diversidade. porque eles vão trabalhar também. Eles vão chegar lá num trabalho onde vai ter um colega que não é do que ele gosta. Mas Trabalhar ele as diferenças. exatamente. Então, tu já trabalha, eles trabalham, eles estudam tempo integral. Lá eles têm também as habilidades das artes, dos esportes, né? E o que eu procuro? Eu fiz um videozinho para eles, o pai fez, as Gindas fizeram, né? Incentivando, porque é um momento que eles ficam muito ansiosos. E agora? Momento de escolha. E agora? Eu tenho que fazer Enem, agora eu tenho que escolher minha profissão. E minha mensagem para eles, eu gostaria de deixar hoje para os jovens que estão aqui, que não tem que se preocupar, porque eu acho que nós como pais, a gente faz uma pressão, né? Eu quero que meu filho seja médico, eu quero que meu filho... Não, meu filho tem que ser aquilo que ele quiser ser, né? Acho que ele tem que estar tranquilo na hora de fazer a prova, porque senão a gente bota uma pressão tão grande em cima deles, tu faz o melhor cursinho, tu faz isso, e aí o jovem, ele já tá cheio daquela preocupação, e ainda ele vai lá, e se eu rodar, e se eu não passar, como é que eu vou fazer? Um dia minha filha tava chorando, mãe, tu vai me botar pra rua se eu não passar? Eu digo, como assim, minha filha? E é um momento porque a gente acaba pressionando, inconscientemente imprimindo expectativas em cima dos filhos. Exatamente. Mas é importante deixar experimentar. É isso aí. Então, eu acho que a maioria, assim, eles têm chance de fazer. Se eles começarem a fazer algo que não gostaram, muda. O que a gente vai fazer? A gente só descobre a partir do momento da prática, né? Da vivência, dessa troca. Exatamente, né? E essa questão, assim, ó, nós vamos ter sempre os empregos tradicionais, mas talvez de uma forma diferente, né? Eu estava discutindo aqui, antes da gente entrar no ar, a questão da medicina, né? Então, quanto mais precisa, com as IAs, né? Vai ter lá alguém que vai fazer uma cirurgia para ti, muito já tem, mais, né? Já hoje a metodologia depende. Do que o médico que talvez esteja no outro dia não tão bem. Talvez o médico se transforme no mentor da sala. Talvez ele seja a pessoa que ajusta os parafusos. Ele vai ter que voltar à essência que era lá de trás, que é o cuidar de pessoas. É isso aí. Porque justamente dar atenção, cuidar, a informação. Já temos. A inteligência artificial vai cada vez mais automatizar. Então a gente precisa das noções. Mas eu acho que isso em todas as profissões, né? Em todas. As pessoas me perguntam muito isso. Eu vou pra cá porque eu quero ganhar dinheiro ou eu vou pra lá? Em primeiro lugar, tu vai pra onde tu gosta. Gosta, é isso. Porque a gente, com certeza, a carreira... Quanto mais se tem longevidade, quanto mais se vive essa era moderna, tu vai transformar a tua carreira diversas vezes. Isso é uma verdade. A carreira vai ser transformada ao longo do tempo, porque as empresas... Mas nós éramos assim, ó, como é que tu olhava um currículo, Paula, quando chegar pra ti? Quanto tempo desempenhou aquela função? Se ele estava 10 anos naquele, esse cara é bom, tá 10 anos na empresa. Era estabilidade. Hoje não é. Não. Aí então a gente também tem que tirar essa coisa... Mas aí a gente tem que aprender a conviver com o diferente. Porque ele não gostou, não é o ambiente que ele quer, a empresa não trata ele como ser humano, não trata ele bem, ele vai para um outro local. E tem uma outra questão. Por que saiu, por que ficou. E aí vem a tua... É que entra a questão das gerações hoje, que essa geração trabalha por propósito. Então, a gente tem que aprender com eles. Isso. Eles entendem que tem que ter um equilíbrio entre vida profissional e qualidade de vida. E eles vivem por propósito. Se não tem um propósito claro, eu vou lá, vou ressignificar e vou para outro lugar. Talvez seja esse lado que nós deveríamos aprender com eles no sentido. E eles com a gente, talvez com outras, né? Com outras skills. Mas eu imagino que a gente está vivendo um momento de transição. Sim. Hoje o jovem também não tem persistência, ele desiste muito fácil, ele não tem muito incentivo. Ele acaba vendo um monte de gente fazendo YouTube ou fazendo um blog. E acaba achando que é rico, com mas certeza. E aí muitas pessoas querem ficar rico e ganhar dinheiro antes de se desenvolver como pessoas também. E eu acho que esse momento de mudança é que vai nos dar esse profissional do futuro, que é uma pessoa nativa digital, que é uma pessoa que queira conforto no trabalho, mas que também vai ter que voltar a desenvolver as relações humanas, a fazer outras interações. Eu acho que independente, é tudo, independente para onde o mundo vai caminhar, não existe atalho. E diversidade é tudo, né? Não, diversidade cada vez é tudo. mais a gente chega nos lugares e as empresas estão mais heterogêneas, tem gente de tudo que é trigo. Se a gente quer ser criativa, a gente precisa da diversidade, coisa boa ou contraditória, né? Porque as pessoas pensam igual. Que entender a gestão, assim, eu sempre digo, fui gestora nos últimos 15 anos, né? Dentro de uma instituição, Santander, a gente pode falar nomes aqui, que a gente tinha uma pressão muito grande.
né? Então, da diretoria, eu era gerente geral, então tu vem com uma pressão muito grande, com aquele objetivo de fazer a meta do número e tal. E nós, os funcionários, não são números, são pessoas. E cada um tem o seu perfil. Então, assim, ó, eu sempre tive essa habilidade de conseguir enxergar o que motivava cada pessoa. Tem gente que ela vai ser motivada pelo dinheiro. Ela tá ali porque ela vê um número E tudo bem, ela né, tem, Luiz? claro, E ela tem um aí, mas é objetivo. que aí entra na questão Claro. justamente de tu olhares o insumo hoje, Cada valores que um. pessoas, personalizar. Então, tu ter um tempo para te olhar. E como é que tu também faz isso? Tu tem que entregar um objetivo, uma meta, tu tem que cuidar cada Então. funcionário, como é que ele funciona para te Mas entregar essa aí meta. vem a questão que hoje a gente tem automatização, que auxilia justamente nisso, para que a liderança possa ter o olhar genuíno sobre as pessoas. Né? Que isso é importante, a gente poder personalizar. E é legal esse olhar, porque somos humanos, somos seres sociais. E que bom que o mundo está caminhando para as relações. Exatamente. No E sentido os da gente gestores, poder, né? os gestores vão ter que compreender. Compreender isso, que- para conseguir ter pessoas É. aptas, E aí, isso, fala. eu diria- Tem que compreender. Não, isso a gente tem que aprender com as gerações que vêm de certa maneira e buscam um protagonismo. E buscam hoje entender, né, o seu propósito, qualidade de vida, tentar entender onde a gente fala muito de talentos e esse olhar ele é importante. E aí eu diria para os jovens, experimentem. Né? A gente precisa experimentar. Com Mas responsabilidade. com responsabilidade. Responsabilidade. Com, Isso. né, o conhecimento ele é inevitável, ele vai estar sempre, é importante, né? Vai ter essa transformação, a gente não vai parar de estudar nunca. E a partir dessas relações, né, o próprio jovem vai descobrindo interesses e a gente vai sofrendo influências ao longo da vida também, né? E a gente vai se modificando. Então nada Eu acho é que perene, digamos assim. Não tem que ter, porque a gente nos foi ensinado lá atrás, né, uma carreira de 20 anos. E aí as pessoas adoeciam, não tinham, né? Hoje não existe mais. Então, acho que com esse olhar E as mais pessoas, quando se aposentavam, não tinham vida. não tinham Porque não reconheciam uma vida além da carreira. porque faziam E justamente hoje, era uma mistura, né? Tava tudo ali Exatamente. E hoje eu naquela acho questão. que o mercado de trabalho moderno é tu buscar equilíbrio. Tu ter Com família, tu certeza. ter a parte Que social bom. e tu ter um Por trabalho. isso que eu acho muito legal a gente tá falando sobre isso, sobre saúde mental, sobre qualidade de vida, sobre temas que antes parece até que era, né, não poderia, era um tabu. Não, e tu era ensinado que o teu chefe estava acima de tudo, o cara podia te dizer o que ele quisesse e tu tinha que baixar a cabeça, né? Hoje Hoje de comando e controle não 20 tem. e poucos anos que eu Mas- estou aqui no Grupo Michigan e eu nunca acreditei em gestão vertical. absurdo. Mas Eu teve acho muita gente tempo, sofreu com acho isso. não, eu tenho Justamente, certeza né? que a integração das pessoas e a contribuição mútua Claro, que elas dão claro, desenvolve com um certeza. potencial para Com outra. certeza. Todo Não, mundo é de importante. Claro. É uma cadeia produtiva. A gente trabalha com pessoas, o nosso aluno, o nosso cliente, a família é uma pessoa que vem com um conjunto de habilidades. Não tem como a gente deficiências. segregar. Os nossos funcionários são uma cadeia que passam a maior parte do tempo aqui dentro, trabalhando e não em casa com as suas famílias. Então, cada um deles é um ser, um indivíduo separado e que soma por todo. É isso aí. E aí temos do outro lado os professores, que também têm outras atribuições, que vêm de Tem outros outras lugares, que É um trabalham em desafio muito escola. grande, né? Tem muita pressão, então tu tem que equilibrar esses E três tem uma pontos. coisa que pra eu tu chegar na acho ponta de essencial, que é super importante, que é a felicidade no trabalho. Coisa boa é tu poder, né? E isso eu digo para os jovens, que o mundo hoje facilita no sentido de ter essas informações, de ter mais acesso e de buscar. Porque coisa boa é te acordar e tu ter vontade de estar fazer aquilo trabalhando, que tu de quer. fazer. E eu vejo que a geração traz isso, e aí vem muito do propósito, de ser feliz, de fazer sentido, de comungar com os meus valores. E isso é importante. Eu isso acho, que, o mundo eu acho traz. que o maior desafio, justamente como a Paula falou, também é isso. Daqui a pouco, talvez aquilo que façam eles felizes não deem dinheiro. Né? Então, sempre existia muito essa cobrança, né? Tá, mas agora, os pais, eu estou te investindo em ti e tal, e agora Não, quando é que vai dar esse retorno, né? Não vou nem citar profissões pra gente não fazer Mas juízo de valor, mas- eu vou fazer tal coisa, mas isso não é Porque profissão, é um posto, não. né? Filósofo trabalha, tem gente que que pensa diz isso. isso. Aí pergunto, no desenvolvimento humano, é muito mais fácil a gente desenvolver aquelas habilidades que são natas, não são? E aí muitas vezes nos ensinaram na contramão, não, tu tem que fazer tal coisa, desenvolver uma habilidade que não é tua. E aí a gente O pai tem uma frustração, quer que o filho seja isso, seja né? tal. Então, isso eu vejo que o mundo vem caminhando de uma forma diferente. Que bom, né? E que Então, bom que as a profissões vêm dica surgindo. financeira de como ganhar dinheiro é trabalhar no que gosta?
Bom, aí tá... Não, Não é bem assim, né, Paulinha? como assim? Não é bem assim. Mas eu digo o seguinte, olha aqui, ó, eu digo o seguinte, ó. Se a criança, desde que ela começar lá, ela tem o seu cofrinho lá, que seja em casa, ou o pai dá uma mesada, hoje é no cartão, né? A pessoa tem um cartão lá, junta o recurso, começa a juntar. Se tu sabe que tu tem a lancheria da escola, né? Tu tem a namoradinha, mas ok, começa com uma habilidade de começar a juntar pouco, não De importa. entender, né? De Uma entender, responsabilidade. divide o que é para te ir juntando e o que é para te gastar. Hoje existe uma dificuldade muito grande porque o jovem também ele quer aproveitar agora, né? E depois não sei. Mas não, acho que se começar desde agora com essa habilidade de saber. É que, na verdade, a gente constrói o futuro a partir do presente, né? Exatamente. Tu vai criar um hábito. Um hábito, tu sabe. Outra coisa, né? Eu vejo assim, muita gente, vou começar, eu quero montar um escritório, seja do que for, né? Ou financeiro, ou odontológico, eu vou já sair financiando, já vou sair gastando, e não consegue, se enreda. Então, se tiver que começar são tomadas antes, de decisões tem que pensar bem, né? para te poder ganhar dinheiro. Todo mundo que se dedicar vai ganhar dinheiro. Seja o que for, tu vai ganhar dinheiro dentro da proporção que E tu começar sempre é o ponto mais difícil. Né? Aí um detalhe, agora, prosperar. o que o jovem quer? O que ele quer? Ele quer já sair ganhando dinheiro? Muito, Isso né? é difícil. Não, ele vai ter que começar, a não ser que ele venha de uma família que já pague tudo para ele, nós vamos ter vários tipos de jovens. Vai ter o jovem que tem condições, que a família vai... E mesmo assim, né? Pra tomar E vai ter o que não tem. Mas poupar e ter inteligência financeira... Precisa. É a tua dica. É a minha dica. Independente se tu quer ser artista, É a cineasta, minha editor, dica. farmacêutico, não gasta médico. o que tu não tem. Não gasta A o que Mari tu não tem. conhece todas as profissões e tem gente endividada e tem gente que Todas. guarda Cuidado. recursos. Aí tu E não- diria cuidado com a emoção, né, Mari? Exatamente. Cuidado com a emoção. Porque o que acontece? A gente vê assim, aí a questão lá do consultório, né? Vou falar não só da classe feminina, isso aí também eu tenho um casal de gêmeos, menino e menino. A gente vai muito pela emoção, eu quero aquele tênis maravilhoso, né? Então, o tênis custa R$1.500. Quanto que é a tua mesada? 900. Mas eu quero aquele tênis que custa R$1.500. Não, eu quero que aí, então, mãe, então tu parcela pra mim, mãe. Né? Tá, R$500, ok, vai sobrar quanto pra ti? Aí quando tu quiser ir no cinema, Claro. não, porque tudo... Não, porque eu não quero mais nada, eu só quero tênis. Tu vai ter a emoção daquele tênis, No tu vai botar momento o da tênis. impulsividade, No né? primeiro mês que o pessoal te convidar pra ir na pizzaria, pra te ir no cinema, tu não vai ter, tu vai esquecer, só que tu não vai ir porque a mãe não vai te dar. Não passou o mês, gurias, passou assim, tipo, uma semana, e já a turminha já ia ir pra um rolê. Mãe, Pix aí, Pix. Não. Como assim não? Não, tu não fez a tua escolha. Mas é que aí entra uma escolha. questão também difícil, né, Maria? Que é a coisa do limite, né? Porque eu verdade. vejo que é muito Mas, assim, comportamento aprendido dos pais, né? É algo que Exatamente. é uma experiência vivida, né? Mas no tu não sentido... acha que a compulsão, por exemplo, por compras, também é tu não estar feliz com a tua vida ou com o teu trabalho? Com certeza. De repente, quem é mais feliz também é melhor e poupador, e principalmente Com certeza. perfis femininos, né? Que muitas vezes os transtornos de Vai lá no ansiedade shopping, vai lá comprar uma bolsa. Mas Exatamente. também essa Não, diferença não, entre homens e mulheres? em muito. relação a Mulheres têm consumo? muito a questão da questão da alimentação e do consumo, né? Então é muito comum pacientes bipolares, ansiosos, border, que vai lá e compra compulsivamente, que é uma Não tem. maneira, né, de então Se sentir feliz naquele momento. Naquele e depois momento. cria um grande... então, justamente é comportamental. Né? muito comportamental. É comportamental. E aprendido e ensinado, porque vem também dos exemplos familiares. Com né? certeza, com certeza. Isso é- Então, assim, ó, é a base de tudo, Paulo. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. A gente tá falando aqui, mas não é fácil, tá? Que aí Já vai ter tive que lidar muitos com a- momentos em que eu cedi também. Eu disse, tá, fiquei com pena, toma aqui. É, porque é algo que também que faz parte, né? Faz parte, né? Nós somos humanos e tá tudo bem, Paulinha. Mas o que eu digo assim, ó, e existe também uma linha tênue, né? Eu como gerente há 30 anos e lidando com diversas pessoas, com recursos das pessoas, eu já vi gente com muito dinheiro que não se dava o luxo, né, de fazer uma viagenzinha, de comprar um presente para si mesmo, tu entendeu? Que brigava, O equilíbrio, né, que Mari? brigava por causa de um centavo, né? Então, a gente, e tudo também isso é comportamental, vem das suas necessidades, da tua origem, o que tu passou, né? Então eu procuro assim muito, eu comecei a trabalhar com 15 anos, né, Paula? Então, fui emancipada aos 16, trabalhava pelo CIE, eu sempre
sempre tive na minha mente que eu primeiro precisava economizar para depois gastar. Então, eu sempre comprava tudo à vista. Eu juntava, eu queria tal coisa, eu juntava até. Agora eu vou comprar à vista, E né? também ter Na minha época, medo óculos da Ray-Ban. Medo da dívida. Não, e Na os minha- era óculos objetivos Ray-Ban. claros também, né? Isso é importante, né? Mas por quê? Porque eu uma- tive uma escassez muito grande, né? Eu sou de uma família de trabalhadores, né? Então, os meus pais se separaram, eu tinha 11 anos, eu tive aquela necessidade, né? Eu não tinha, eu via os meus primos, eu queria uma roupa, eu não tinha, eu ia na igreja todo sábado com a mesma roupinha. Então, assim, ó, eu vi muitas pessoas perdendo tudo, então eu digo, eu não quero isso pra mim. Foi algo que eu quis desde sempre, né? Então, eu procuro passar isso para os meus filhos e procuro passar isso para as pessoas que estão na minha volta. E agora, bem isso, eu agora acho que a educação financeira, ela deve vir desde o início. Que se ela for trabalhar dentro da escola, a criança vai chegar em casa, se o pai já não tem essa habilidade, se os pais não são assim... E tu não acha, Mari, que a Eles vão questão, começar. a família, né? O mundo moderno mudou, né? Então, a dinâmica de trabalho, ela é intensa. E os pais, de certa maneira, de uma forma de compensação, acaba sendo o lado, né, também De dar. de dar. Então, também tem Trabalho junto. esse trabalho junto que é difícil, né? Tu acaba compensando de uma outra forma. Eu não estou presente muito e natural. acabo dando de forma material, né? Então também é um trabalho difícil de tu criar essa educação, porque aí tu não cria o limite, Não, né? Tu tenta compensar de uma forma verdade. que não é a mais correta, Verdade. né? Então também é um desafio, né? Psicológico. Muito grande. Não, que eu vejo Acho que muito... as nossas profissões estão garantidas. Não, e eu vejo... Eu acho que a psicologia é uma das profissões do futuro e com Sim. certeza aprender a cuidar do dinheiro e saber investir Verdade. e tu conseguir gerar riqueza através de um trabalho e tu saber gerenciar ele, porque a pessoa física também é uma empresa. É uma empresa, claro. com E a partir certeza. do momento que tu gerencia a tua vida doméstica, a tua vida como estudante, com que recurso tu vai para a universidade, depois só vai aumentando a escala. Como é que eu vou cuidar do meu negócio? Se eu sou advogado, como é que eu vou gerenciar os meus recursos? Se eu vou ser médico, eu vou ter uma clínica, eu vou ter funcionários, eu vou ter que ter dinheiro para as despesas, o que eu posso gastar nas Não, férias, e o até que eu para não posso. satisfação pessoal, né? O que acontece? E tu falou uma coisa interessante, que as empresas hoje, a maioria das empresas familiares, elas pecam muito nisso. Porque misturam a pessoa física com a empresa e não é tratado separadamente, né? Assim como tu falou, a pessoa física também é uma empresa, né? E o que acontece hoje? É tudo meio que misturado. As pessoas não têm a conta da empresa e a conta delas, elas têm tudo misturado. Normalmente, quando é uma família que trabalha junto ainda, eu já peguei muitos clientes para ajudar, né? Na organização financeira, que a empresa, estavam todos os membros ali, né? Então, estava mãe, pai, filhos, a esposa dos filhos, né? Todos trabalhando, uma grande empresa, só que a empresa cresceu cada mais, só que assim, eles não tinham prolabore, né? Entrava aquilo ali e ia tirando conforme precisava. E eles nem sabiam quanto que a empresa dava de lucro. Não existia uma gestão, né? Não, nenhuma, né? Nenhuma. E aí é muito difícil também tu entrar dentro dessa empresa, né? E É um ajudar e desafio. dizer, olha, essa pessoa que tá pegando muito, é demais, não dá. É Como uma é que tu mudança vai de cultura dizer? A pessoa já colocou é aquilo na vida nada. dela. Não, e é um comportamento que já está aprendido e está Ó, enraizado. vocês estão tirando todo o lucro da empresa um pouco mais, não vai dar certo, né? Aí ela está endividada em 4, 5 bancos. E já ela usa o cheque especial como se aquilo fosse dela. E aí entra Então, naquela bola de neve que não sai mais. Não né? sai mais. Então, E aí tu para de investir na empresa. E a empresa começa a ter menos Começa a recursos. sangrar, é verdade. E tem bastante. Tem muito muito. isso. Mari, Tá falando se os bastante. nossos alunos gostaram desse papo sobre finanças, que área que eles têm que seguir? O que eles têm que fazer para ser um profissional como tu? Então, Que olha aí. tipo de dica tu dá? Depende muito. Então, vamos supor, se esse aluno ele é mais quieto, mais introvertido, ele não é tão falante como eu, ele vai ser mais aproveitado numa área administrativa de um banco, né? Um gerente um gerente administrativo que vai cuidar dos papéis, né? Dos contratos. Agora, se ele for extrovertido, ele vai para a área comercial. Querendo ou não, a pessoa mais extrovertida, ela tem muito mais chance, né? Quanto mais ele desenvolver essa habilidade de network, de não ser encabulado, né? Ele vai ter mais chance na área comercial. Então, hoje, os bancos, eles já estão ficando um pouco para trás. Eu diria que mais ainda é uma boa profissão, né? Tu trabalha no bom ambiente, de segunda a sexta-feira, tu
tem lá o Vale Mas Alimentação. poderia ser um assessor de investimentos, poderia ser um Então, analista. sim, A área poderia- financeira tem então, um enquadramento grande. Mas que né? curso superior ajudaria Então, ele a entrar nesse mercado? Olha que bacana. Hoje tu tem que ter uma certificação. Tu quer ir pro banco, tem que ter no mínimo a CPA 10, são as certificações, né? Tu tem uma outra área do mercado financeiro que é dar essas certificações. Tem ali o Lucas Silva, que aparece muito na internet, aí a pessoa conhece, né? O tubarãozinho e tal. Então, tu também pode ser, olha, a base, se formos falar em cursos tradicionais, é administração, economia e contábeis, né? São Relações internacionais, eu acho que sim, tem cursos de áreas afins que dá. são os principais cursos, tá? Agora, se tu quiser ser um assessor de investimento, tu não precisa ter o curso superior. Tu tem que ter uma certificação. Então, por exemplo, tem muitos jovens que já chegaram até mim que gostam, que seguem os youtubers ali, questão de trade, né? Tu pensa corretora, ações, mercado de ações. Só que não, as corretoras hoje elas trabalham com todos os produtos que os bancos também trabalham. Sim. Então, o jovem sai e ele quer ser um assessor de investimento. Ele vai ter dificuldade em trazer o dinheiro do cliente. Isso é fato, né? Agora há pouco eu tive 2 estagiários, o BTG faz um programa, inclusive ele paga o curso de assessor para trazer esse jovem para cá, porque é muito difícil. A dificuldade que tu tem para nós também é difícil, né? Então eu, como head da região aqui, tinha que selecionar a gurizada para vir trabalhar conosco. E aí o que acontece? Eles sabem muito bem lidar com o trader, eles sabem fazer as ações, eles conhecem tudo aquilo, mas eles não têm a habilidade de conversar. E aí, como é que um cliente vai investir um dinheiro absurdo É sem difícil. conversar? Sem essa habilidade. É muito Talvez aí difícil. entra a questão que a gente tem que ver das complementariedades. Mas se tu Exato. pega Né? um currículo, tu tá analisando um jovem para ser investidor ou para trabalhar no teu escritório, e tu pega um currículo onde ele só tem a certificação e o outro é formado em economia, tem experiência em banco e tem a certificação. Quem é que tem mais peso? Com certeza, o que tiver as maiores certificações. Porque Agora, eu acho que o universo de conhecimento dele é muito maior. muito Com maior, certeza. ele tem que ter. E a outra coisa, a gente pega esse jovem, a gente vai treinar ele, a gente vai Desenvolver. desenvolver ele. Agora ele tem que querer, né? E Atitude, né? E como tu falou também assim, ó, tem que ver qual é o que ele já tem inato, né? O que já vem? Tem gente que já vem. Porque eu também tenho assim, eu tenho 2 perfis. Eu tenho aquele que é super comercial, ele não é tão inteligente quanto o outro que estudou, fez vários cursos, várias certificações, mas ele não sabe. Eu acho expor. que são Muitas perfis, vezes são perfis vai ter uma chance diferentes, da hora. né? Sim. Depende do Até que é. porque na entrevista ele vai se vender melhor. Com certeza. Mas depende ao Mas só que que se ele também propõe, não, né? só que também não vai durar se tem que ter mais depois, né? Então Aí eu diria que é uma mas mistura tudo dos Aí a dois. precisa de um associação de pensamento. soft skill, hard skill. Exatamente. Mas eu penso que aquele perfil mais analítico, que eu entendo que no universo organizacional tem espaço para todos. Tem Pra para todos, todos. tem para todos. Porque talvez tu não consiga um perfil que tenha todos os Não, pontos. não. Então tu vai ter Dificilmente. que somar é pessoas. justamente isso que faz a diferença e que traz inovação, a criatividade. Eu quero pessoas que pensem diferente de mim. Então, talvez se eu sou comunicativa, o meu contraponto é ter alguém que seja analítico Claro. e que vai fazer Exatamente. esse balanço. Mas eu te digo Então- assim, ó, as chances são muito maiores para sim. aquele cara que é comercial. Né? Então tu pega as cooperativas, como tu falou. Então a gente começa lá nos bancos, tem as corretoras, né? E tem as cooperativas. As cooperativas, elas tendem a ter um olhar diferente para o colaborador, né? Que está ali. Elas olham mais Tem um olhar muito do relacionamento. do relacionamento, é mais tranquilo, tá? Então, o aluno, o formando, quem está entrando nessa área, ele vai ter que pensar como é que ele se identifica. Se ele quer uma estabilidade maior, tudo mais, ele vai para o banco, ele vai ter a carteira dele assinada, ele vai ter o plano de saúde, vai trabalhar ter num ambiente outros- bom, né? Mas ele vai ter que suar, porque o banco, ele vai estar em cima de ti, vai ter a meta e tudo mais. Ele quer talvez um salário menor, mas ele ter uma qualidade, uma flexibilidade melhor, ele vai para uma cooperativa. As cooperativas pagam menos, mas elas também pagam lá o plano de saúde e também vale alimentação. Tem participação também. O plano de carreira dentro de um banco é maior, porque o banco, normalmente os bancos hoje tem sede fora do Brasil, Tu tem mais fazendo áreas para intercâmbio, evoluir dentro do tu banco. pode evoluir mais rápido. E a pode gente chegar não falou dos bancos digitais, né? Sim, e temos os bancos Que digitais. vem crescendo, ganhando espaço. Bastante. Mas aí o que é o banco digital? É o rapaz, aquele perfil que ele está só lá dentro atendendo. Ele não vai ter. E talvez seja aquele perfil que a gente esteja falando que é o cara mais introspectivo. Exatamente. Ele vai estar ali. E o cargo de assessor de investimento, também tu pega ali na internet, tu vai ficar milionário, tu vai ganhar 20 mil por mês. Aí o jovem sai, 20 mil por mês.
Não é assim, gente. Não é assim, entendeu? Por quê? Tu tem que formar uma carteira, tu tem que ter confiança do teu cliente, porque o assessor ele não cuida só dos investimentos. Hoje ele pode fazer, ele faz tudo que nem um banco, né? Mas ele só vive de comissão, ele não tem um fixo, né? Então, aquela pessoa, ele vai ter que se habilitar muito, ele vai ter que ter muito conhecimento e muita essa questão do emocional também, né? Da inteligência emocional. Isso é fundamental. De chegar, de apresentação e de passar a confiança para o cliente, né? Então, eu diria assim, ó, hoje eu vou falar aqui porque eu sou fã da educação financeira. Então, que ele estude e vá para isso lá, porque hoje é o caminho. Hoje as pessoas estão procurando saberem mais. Então, ele pode até mesmo estar lá como assessor, como gerente do banco, mas se ele tiver excelência e se ele tiver essa questão de olhar para o outro também, de não ser apenas um funcionário ou assessor que só está pensando naquela comissão que ele vai ganhar. Fidelizar o cliente dele. Essas relações hoje são importantes, né? É isso que eu vejo uma dificuldade muito grande. São as relações de longo prazo. Eu vejo talvez as cooperativas tenham percebido isso, né? De não fazer a famosa venda casada que não pode. Exatamente. Ou fazer o endividamento do teu próprio cliente, que os grandes bancos né, tinham um pouco dessa... Que na verdade cultura. Vendem produto financeiro. Cultura. E eu acho que os bancos digitais vieram na contrapartida. Eles vieram na contramão pensando mais em atender o indivíduo. Exatamente. Quem tu é, te ouvir, saber quais são as dificuldades, que tu não quer ficar horas, que tu não quer ser tratado como uma meta. Exatamente, eu ia até trazer Então, no Nubank é um case né, de sucesso justamente por causa do atendimento, da questão do pessoas, da rapidez, da agilidade. Uma das diretoras do Nubank cuidava do pós-venda. Durante muitos anos e ela vem dos grandes bancos, né? né? E ela vem daquela dor, né? Que hoje a gente quer. Tu queres, e querendo ou não, a pandemia ajudou muito nesse processo, né? Porque as pessoas, até as mais velhas, tiveram que ir pro digital, né? Então isso trouxe assim algo que quando eu me aposentei lá em 2016, os bancos já vinham com essa pegada, querendo que a gente fizesse lá uma das motivos da saída, porque eu estava numa agência lá de São Lourenço do Sul, onde nós tínhamos 2 mil clientes na agência, 1.900 eram aposentados lá da colônia, eles mal tinham celular, e a meta, o objetivo do banco era fazer o internet bank para eles, né? Mas, sabe, não tinha como, aquilo era complicadíssimo. Mas o que aconteceu? A pandemia, as pessoas tiveram que fazer isso, tiveram que se render, né? E viram que está tudo bem. Existe o físico é apenas o físico, mas está lá, o dinheiro dele está registrado lá dentro do Banco Central, né? Na CVM. Tem uma tendência que o dinheiro físico desapareça. Com certeza. É a tendência mundial. Essa tendência. E hoje as pessoas buscam agilidade, claro, né? mas, e o digital trouxe um pouco disso. Mas ele quer alguém para resolver na hora que dá o problema. Sim. Talvez seja grande gargalo dos bancos digitais, porque tu não tem o olhar, digamos assim. Tu até tem a pessoa que tu te relaciona, mas tu não tem o olho no olho. Mas eu vejo que a grande mudança, Gurias, ainda é lá na base. Por quê? Se tu aprende desde cedo a cuidar do teu dinheiro, a saber que tu não pode... É simples, né? A gente tá nessa questão do fiscal aí. É matemático, né? Tu vai gastar isso, tu tem que ter isso de receita. Tu não pode gastar mais, entendeu? Então, é lá no início, né? Na base. Comportamental. Vamos ver por que tu tá gastando mais. Por que tu tá comprando 5 bolsas só precisava de uma? Né? E aí entra a questão de outras compensações. Né? Então, começar, eu acho que é um pouquinho de cada coisa, né? Mas não existe um interesse, né? Se tu pega lá que 13% só lá atrás tinha faculdade, tu imagina a educação financeira. Então, a gente tem muito a mudar isso aí. Mas o lado bom é que eu já vejo isso hoje, já pelo menos nas escolas. Se fala mais, né? Mesmo que se tenha muita desinformação. Mas tem na internet materiais falando mais sobre isso, né? Sim, então os jovens sempre lá estão buscando isso, né? Mas assim, se eu fosse dizer algo pro pessoal, também não se preocupem tanto, né? No que vão ser. Eu acho que o tema principal é esse. Existem várias profissões, elas estão aí. Eu acho que é inegável que o tecnológico hoje é o que vem, né? O que vem pela frente. Não é aquela coisa mais do passado, nem de que tu tem que ficar. Se tu entrou no mercado, não é aquilo que tu gostou, muda. Não tem nenhum problema. Eu diria que o grande segredo é felicidade. É isso, porque aquilo quando estiver bem, tu naturalmente vai conseguir. Reverbera. Né? O teu talento é mais natural, tu vai estar mais sadio, tu vai ter uma performance melhor.
E a psicologia, Juliana? A psicologia, hoje a gente vê um aumento significativo de jovens que querem ser psicólogos, mas a maioria das pessoas atrela a psicologia a um atendimento terapêutico em consultório. Tu é psicóloga de formação e tu trabalha só com gestão de pessoas e seleção. E mais algumas outras coisas voltadas à área empresarial. Muito. E quais são as outras áreas da psicologia e o que tu diria para Então, os eu nossos diria, alunos que será que eu vou ser psicóloga? O que eu faço? Então, a psicologia, na verdade, eu diria que é a profissão do presente, né? Falamos bastante sobre comportamento, saúde mental. A psicologia trata da essência humana, então, na verdade, abre aí um leque de possibilidades, não só da clínica. A psicologia está presente em todas as instâncias, desde a psicologia do esporte, jurídica, escolar, hospitalar, organizacional. As empresas hoje já percebem essa necessidade, porque falamos de habilidades, falamos de comportamento, falamos de pessoas. Então, a psicologia está presente aí no dia a dia, desde a institucional, social, então abre um leque muito grande. É a profissão do presente e do futuro, porque fala de relações, né? E obviamente isso a gente nunca vai conseguir automatizar. Somos seres sociais, precisamos conviver no coletivo, né? E o mundo hoje falávamos muito de doença física e agora a gente fala de doenças emocionais que estão presentes no mundo acelerado, num país, né, que temos um número muito grande de ansiosos, de transtornos. Um dos países mais ansiosos do mundo, é verdade? É verdade. Não é o mais ansioso Não, do mundo? o mais ansioso do mundo. Nós temos nós temos um indicador muito grande e cada vez mais. Então, o mundo está acelerado, a gente, né, vive aí numa aceleração de conhecimento, de informação que vai fazendo com que a gente vá ficando, né, tendo comportamentos mais ansiosos. E que é importante falar. E quais são as grandes áreas profissionais da psicologia? Olha, eu diria que as grandes áreas hoje é organizacional, um mercado muito quente. A questão, obviamente, dos consultórios, a gente, né, cada vez mais, a gente fala agora se fala muito, né, de TDAH e de novos, né, transtornos que antes não eram tão ditos, né, então hoje se tem muito isso em consultório, né, a questão hoje, eu acho que em todas as instâncias, assim, eu acho que tem muito a ver com o que eu tenho aptidão. Hospitalar é uma área também, que é uma área que busca por causa da relação humana, né? Muitas vezes o médico, ele tem, por uma necessidade de demanda, ele é passagem, o psicólogo, ele é acolhimento. Então eu vejo muito a presença desse profissional e as pessoas querendo muito, né? Dessa questão da identidade, de quem eu sou, do pertencimento. Então, eu diria para quem quer a psicologia entender onde é que se encaixa. Até porque a gente vai mudando, né? Hoje eu diria que eu trabalho muito mais na parte de comportamento, outras áreas que a gente vai se desenvolvendo ao longo do tempo, porque o mundo vai mudando também, né? Eu ia te perguntar isso em relação ao comportamento humano. Hoje, uma grande área que eu vejo associada à psicologia, também à tecnologia, é a questão de experiência do usuário. Como é que as pessoas se comportam, como é que as pessoas vão usar os aplicativos e as hoje inovações. Em dia, se a gente falar de sempre marketing, tem um psicólogo, claro, um designer total, trabalhando junto. Tanto que o setor de marketing precisa do psicólogo para entender o comportamento do consumidor. Então é uma área que não para de crescer. E tem uma série de especialidades aí. Por exemplo, o pessoal aí vem a minha área, que é o psicólogo que está lá apertando os botãozinhos do algoritmo para ele saber o que tu quer comprar. Falamos, entendemos a necessidade de desenvolvimento. Não é. Mas então, no próprio tema do consultor também isso, a psicologia de como que tu vai investir, como que tu vai te comportar se tu compra uma ação lá e aí ela derreteu. Sim, qual é o perfil? Quando tu vai exato. fazer uma análise de investimento, tem escolhe que o ver, perfil de conservador investidor. E aí é importante a gente também trazer, que eu digo, aí até para o jovem, que às vezes os atalhos, né? A psicologia é ciência, né? Então, importante a questão do desenvolvimento, que é entrar nessa área de desenvolvimento humano, né? Então, tem vários caminhos, tem a questão das avaliações também, as avaliações psicológicas hoje, elas, né, que também é importante deixar dito, bastante utilizado em várias áreas, né, que também é ciência. Então, para quem quer trabalhar com desenvolvimento humano, eu diria que a psicologia é uma área... E ele vai ter as duas oportunidades. Se ele quiser ser autônomo, vai ter o consultório, né? Tem várias formas, se quiser ir para pesquisa, enfim, tem um caminho Ou ele enorme. quiser, daqui a pouco, ele quer ter um salário mais fixo, ele vai trabalhar numa grande instituição, vai no hospital. Hoje está presente em todas as instituições, diria. É isso aí.
Pessoal, nós vamos começar a encerrar esse bloco do nosso podcast. Foi um prazer receber a Juliana e a Marilene aqui. E eu queria que elas deixassem uma consideração final, cada uma super dica para os nossos alunos e para os nossos ouvintes. Hoje nós começamos o nosso podcast sobre as profissões, falamos um pouco do que o mercado espera, da questão da educação financeira, que é importante tanto na vida do jovem quanto para começar qualquer empreendimento, qualquer profissão. E aí nós trouxemos duas especialistas nessas áreas, a Juliana, que é psicóloga, e a Mari, que é investidora, que é do mercado financeiro, que é assessora de investimentos. E elas contaram um pouco da profissão delas e o que o jovem pode encontrar. Se tiver uma afinidade, se gostou do que elas disseram, também pode ser uma escolha dele. Eu quero que vocês agora digam um recado final. O recado final para o pessoal, para a galera, é autoconhecimento. Aquilo que é natural, aquilo que nos gera prazer, né, que é mais nato, obviamente eu vou ter uma melhor performance. Então eu diria que tem que experimentar, errar, eu brinco, né? Vamos errar, a gente só erra quem faz, erra rápido, muda. A partir da experimentação que a gente descobre o que serve para mim e o que não. E eu acredito muito, hoje a gente fala da psicologia positiva, da felicidade. Aquilo que me gera prazer, me gera saúde, automaticamente vou ter uma remuneração melhor, né? Com certeza. E é mais natural, enfim, eu acho que a grande dica é essa, experimentar e autoconhecimento. É o famoso encontrar qual é a tua praia. E a gente só encontra no dia a dia e mudando também, né? Porque a gente vai sofrendo influências ao longo da vida e as escolhas também vão mudando. Isso também faz parte. É isso aí. E tu, Mari, qual é teu recadinho? Então, o meu recado vem na mesma linha, né? Eu acho que o principal é que vocês não se pressionem, né? Escolham aquilo que vocês acham que vai fazer vocês felizes. Não vão porque o pai quer, porque o meu pai era isso e quer que eu faça aquilo, porque isso vai dar mais dinheiro. Se vai dar mais dinheiro e vocês gostam, 10, vão lá, vão com tudo. Mas se não é aquilo que vocês gostam, não façam. E também se começarem a fazer algo e no meio do caminho viram que aquilo não é o que você vai fazer, né? Vai fazer parte, não se culpem. Eu como mãe, né, os nossos pais, a gente tem querer forçar muitas vezes, querer que o filho faça aquilo que a gente queria ter sido. Criar expectativas, né? Então, não, façam aquilo que vocês tenham vontade. O mundo está aí para aqueles que vão fazer, seja o que for, com muita vontade, né? Se dediquem ao máximo, sejam os melhores naquilo que vocês escolherem. É isso, Paulinha. Então era isso, foi um prazer receber. Até a próxima.